Mas agora a gente vai até Bagé, na fronteira do Rio Grande do Sul, né? Na região da fronteira, porque o Ministério Público está investigando o prefeito Divaldo Lara por alteração na ordem dos grupos de vacinação contra a Covid. Vejam bem, o prefeito de Bagé fez uma coisa boa lá em Bagé. Vacinou o pessoal da segurança. Mas sabe, tem aqueles grupos de direitos humanos, os enchedores de saco de plantão, que denunciaram o prefeito, inclusive o Ministério Público, né, está investigando o prefeito. Olha, a gente morre e não vê tudo. Prefeito Divaldo Lara, boa tarde, obrigado por participar aqui do programa Prato Limpo no canal Adesso TV. Boa tarde. Boa tarde, Daniel, boa tarde, muito especial a todos que nos acompanham, de Garibaldi, a grande audiência do programa a nível de Brasil, as demais cidades. É exatamente isso, né? Nós tomamos a iniciativa aqui de proteger e vacinar os trabalhadores da segurança pública, brigadianos, policiais civis, agentes penitenciários, policiais federais rodoviários, policiais federais, policiais rodoviários estaduais, bombeiros, agentes funerários, agora entram na vacinação também, e oficiais de justiça. Porque eles estão, desde o início da pandemia, mais de um ano, na linha de frente junto conosco. Eles trabalham lado a lado do município, ajudando aqui na segurança pública e também no trabalho de fiscalização das aglomerações, todo esse trabalho, né, tão importante que a segurança pública realiza e que dispensa, né, comentários. Eu estava à beira de um colapso na nossa segurança aqui do município, com 30 agentes penitenciários contaminados, dos 70 que cuidam do presídio, 30 contaminados. Perdi vida de policial civil, hoje, né, de um brigadiano que já estava contaminado antes de ser vacinado, né, internado, perdi bombeiro, perdi oficial administrativo, e resolvemos, então, tomar a decisão de vacinar esses trabalhadores antes da vacinação dos bandidos, porque, pela ordem do plano, esses trabalhadores seriam vacinados depois dos presidiários, dos bandidos, dos vagabundos, né? Então, esse é o motivo da Secretaria Estadual de Saúde, né, através aí do governo do estado, me denunciar ao Ministério Público e, a partir daí, né, eu responder um processo com a ameaça de ter meus direitos políticos cassados, de ser retirado da prefeitura, né, e responder criminalmente. Mas eu estou muito tranquilo, vou me defender, vou fazer o certo, estou fazendo, não arredo o pé disso, não há quem me faça vacinar bandido e presidiário antes da sociedade de bem. Podem fazer o plano que quiser fazer, enquanto eu estiver governando a minha cidade, né, a nossa cidade aqui de Bagé, fronteira com o Uruguai, eu defendo que a sociedade de bem, as pessoas que estão em liberdade, sejam vacinadas primeiro. Tá? Então, se para isso tem que responder a um processo, ou mais de um processo, eu faço sem problema nenhum, com a certeza de que estou fazendo certo, e espero que outros prefeitos tomem a mesma atitude. Chega de baixar a cabeça para o medo da ameaça, né, para a ordem do governo do estado, que determina, por exemplo, o que as pessoas podem consumir, o que pode comer, o que pode beber, se abre, se fecha. Olha, isso é um absurdo. Quem está dentro de um palácio não conhece a realidade dos nossos municípios. Só quem vive o que nós vivemos aqui, o dia a dia, sabe de fato, né, a necessidade da população e o que realmente é certo a ser feito. Então essa é a posição do município de Bagé, Daniel. Prefeito, essa notícia, né, gerou repercussão nacional nos principais sites de notícias do Brasil, por exemplo, o UOL, o Globo, né? Mas o viés nas manchetes era sempre esse, né? Ministério Público e prefeito. Ninguém se preocupou em colocar que o prefeito, ao invés de vacinar bandido e vagabundo, pessoas que fizeram mal para a sociedade, né? Assassinos, enfim,
Ao invés de vacinar, imunizar essas pessoas, o prefeito nada mais fez do que vacinar, imunizar pessoas de bem. É o brigadiano que está na rua, que só tem bronca, né? Brigadiano só chama a brigada militar quando tem coisa ruim. Ninguém chama lá a brigada militar para uma festa, por exemplo, né? Uma festa para comer alguma coisa. É uma festa quando tem um problema na festa. Os oficiais de justiça que estão na rua também entregando mandados, enfim. Acho que o senhor fez a coisa certa, né? A sociedade está com o senhor. A gente vê pelas as repercussões na rede social. E parabéns, prefeito, porque a gente precisa de prefeitos como o senhor que tenham coragem, né? Tem muito prefeito aí que tem medo de tudo, vou perder o mandato, tem medo de processo, qualquer coisa eles têm medo, né? E o senhor pegou e resolveu esse problema e imunizou primeiro quem realmente precisa e quem trabalha também na linha de frente. Tanto como os bombeiros trabalham na linha de frente, a brigada militar, né, prefeito? Eu acho que não tinha nem que causar toda essa repercussão, porque o senhor fez a coisa certa, prefeito. Exatamente, Daniel, mas a gente vive um momento de inversão de valores, né, dentro da sociedade. Pessoas que colocam as ideologias acima do que é o certo, acima do que é o adequado, né, para a sociedade como um todo. Eu lamento a postura, né, do governo do estado em me denunciar. Eu esperava que fossem me apoiar, né, que fossem me dar o suporte, porque afinal de contas eu estou vacinando os funcionários do governo do estado, né, trabalhadores que estão perdendo a vida, são chefes de família, né, são homens, mulheres que estão se arriscando, é o bandido, o vagabundo tossindo na cara deles, né, é eles na linha de frente. Vê bem, o governo do estado manda o policial civil, a brigada militar, fechar o estabelecimento do trabalhador, fechar o comércio, a atividade. O governo do estado manda fazer isso, e quem não fizer, né, e o estabelecimento que não fechar, ele é penalizado com multa e até a cassação do alvará, e se insistir, responde criminalmente. Mas então, vê que fundamento chegou, né? E o próprio governo que manda a polícia fazer isso no estabelecimento, né, de um trabalhador, de um empresário, é o mesmo governo que não protege os seus trabalhadores, né? Então, não tem fundamento o trabalhador ser tratado como bandido e o bandido ser tratado como uma vítima da sociedade. Bandido e vagabundo é vagabundo. Tem que ser tratado como tal, tem que estar na última listagem de vacinação, e aqui em Bagé, ninguém me obriga a vacinar os presidiários antes de vacinar todos os cidadãos de bem, pode ser o governador, seja quem for, a autoridade de onde for. Aqui em Bagé, eu fui eleito para isso, fui reeleito para isso, né, e defendo essas posições com a convicção de que isso é defender o melhor para a sociedade. Eu acredito que o presidente Bolsonaro, pela relação que nós temos, né, por já ter vindo a Bagé, por ter me recebido no seu gabinete, pelas conversas que estamos fazendo com o ministro Onix, o ministro Eduardo Pazuello, eu acredito que o governo federal deva muito em breve anunciar a vacinação, a exemplo de Bagé, a vacinação para todo o Brasil da segurança pública, coisa que outros municípios estão fazendo, né? Outros prefeitos estão com medo, eu respeito a posição de cada um. Outros governadores, hoje eu vi o governador do estado de São Paulo anunciar que vai vacinar os trabalhadores de segurança pública. Parabéns, é isso mesmo, né? Mas foi o que nós fizemos em Bagé e que serviu de exemplo, está servindo aí para outras cidades e outros estados. E, bom, quero ver se vão processar o governador do estado de São Paulo também, porque ele fez agora 4 dias depois do que nós fizemos em Bagé, com toda essa repercussão aí que vocês estão acompanhando. Prefeito de Bagé, Edivaldo Lara. Prefeito, o senhor por acaso já recebeu alguma notificação, alguma coisa, ou só naquele disque? Não, eu recebi a informação no domingo, uma videoconferência que a secretária estadual de saúde fez. Ela informou, né, a todos os presentes que eu estaria sendo denunciado, que o Estado tinha me denunciado o Ministério Público Estadual e Federal, e eu respeito muito, né, as instituições, o Ministério Público, o Judiciário,
E saiu a notícia ontem nos jornais, eu ainda não fui notificado, mas saiu ontem nos jornais, que, em nota do Ministério Público, que estariam abertos 2 processos. No crime, né, para apontar o crime que eu cometi em vacinar os trabalhadores da segurança pública, e também, né, na parte do civil, a improbidade que eu estaria cometendo por ter tomado essa decisão, né, com a ameaça de perder aí meus direitos políticos e o meu mandato. Eu estou firme, vou fazer a segunda dose daqui a 14 dias nos trabalhadores da segurança pública, não quebrei ordem cronológica, já vacinei, hoje estou vacinando aqui toda a população com 70 anos de idade, né? Estou dentro do cronograma, as 400 vacinas que utilizei não prejudicou em nada o cronograma de vacinação, muito pelo contrário, dá segurança à sociedade, porque eu estou protegendo aquelas pessoas que estão morrendo na linha de frente e que estão protegendo a sociedade. Já imaginou um colapso no presídio? Nós estávamos aqui com um presídio com 700 presos e a metade do efetivo. Pronto, uma bomba relógio, a qualquer momento ia explodir. Então, se eu não tivesse vacinado, as consequências seriam terríveis, e só quem vive na cidade conhece a sua realidade, né? Por isso que eu defendo que cada prefeito tenha a sua autonomia e responda por isso. Aqui nós cuidamos da vida, protegemos as pessoas, abrimos leitos, temos respiradores de sobra, estamos atendendo as pessoas de outros municípios, cuidamos da vida em primeiro lugar, desde o início, mas também defendemos o direito do trabalho, do sustento, da renda. Não pode ser um governante a mandar fechar um estabelecimento que está trabalhando dentro dos protocolos. Tem que combater à noite, tem que combater a aglomeração, a festa, a comemoração, a irresponsabilidade de alguns, né, que não fazem a sua parte dentro da sociedade. E com todo respeito ao governo do Estado, o governo do Estado que tem dentro do Palácio, né, uma equipe de inteligência, porque aqui é uma prefeitura de porte médio, como Bagé, nós temos aqui 2 funcionários que trabalham a inteligência do governo. Ou seja, né, eles nos projetam cenários de risco pelos próximos 60 dias, 90. E o governo do Estado, dentro do Palácio, deve ter uma enorme de uma equipe de inteligência. E o governo do Estado sabia que ia dar um colapso na saúde após o Carnaval. Isso já estava projetado. O governo do Estado não agiu, deveria ter cortado o fluxo, deveria ter feito o que fez agora durante quase 30 dias, em março, deveria ter feito no Carnaval, antes do Carnaval. E a inteligência do Palácio sabe muito bem disso e não agiram. E hoje está aí o resultado disso, 5 vezes a contaminação maior do que foi, por exemplo, no período da eleição. Então, quer dizer, as consequências estão aí, nós, prefeitos, avisávamos isso, eu falei isso, né, ao pessoal da FAMURS, mas o governo está dentro de um palácio, não escuta ninguém, pelo contrário, né, toma medidas que são simplesmente para fazer a contradita ao governo federal, ou seja, o presidente diz uma coisa, eles querem dizer outra. Então, quer dizer, isso tudo traz consequência para a sociedade. Aqui em Bagé, não vamos fechar o comércio, vamos manter a atividade econômica aberta e também bandido vai ser o último a ser vacinado. Em hipótese alguma, nós vamos vacinar bandido antes de vacinar a sociedade toda de bem antes. Prefeito, nós estamos numa micro-região, né? Bento Gonçalves, Garibaldi, Carlos Barbosa, Bento Gonçalves 130 mil habitantes, Garibaldi entre 35 e 38 mil, e Carlos Barbosa 30 mil habitantes, né? Somados aí cerca de 200 mil habitantes, pouco mais, um pouco menos. E aqui também tem muito comércio, mas tem muito mais indústria até, porque eu conheço Bagé do que Bagé, né? Gostaria de ouvir a opinião do senhor, né? Será que essas indústrias, né, que também faziam bem economicamente para a região, não tenha dúvida, né? Mas será que numa indústria, né, não propaga muito mais o vírus do que nos pequenos comércios, prefeito? É um absurdo, né? Fechar o comércio ou o comércio pagar o preço porque o governador não tem coragem de fechar as indústrias. Olha, então, todos os estabelecimentos que trabalham com os protocolos têm que serem respeitados, porque a responsabilidade dessa contaminação é do seu proprietário.
né? E todos são cientes disso, são responsáveis pelas suas atitudes. Eu defendo o equilíbrio, eu defendo que devemos nos cuidar, que devemos usar os protocolos, nos proteger, regular a atividade. E defendo que a economia, né, que o trabalho, o emprego, a renda, o sustento das pessoas não deve ser marginalizado, como está sendo. Não pode ser na caneta, na gestão de papel de um governo de Estado, que vá se determinar o que as pessoas podem consumir, beber, comer, comprar, o que abre, o que fecha. Isso é um absurdo total. Então, essa é a minha posição, é o que eu penso, e essa né, política antecipada, essas eleições antecipadas, né, que começaram nesse ano, porque há uma disputa com o governo do Estado, do governo do Estado com o governo federal antecipada, isso prejudica a sociedade, deixa a eleição para depois da pandemia. Agora vamos cuidar do que interessa o Rio Grande do Sul. É muito fácil a um governo do Estado determinar, né, o fechamento dos municípios, porque ele tem o ICMS, né, e o ICMS esse ano será o maior ICMS da história do Estado do Rio Grande do Sul em função do agronegócio. Né, o agro, e aqui nós estamos numa região de fronteira, por exemplo, o agro, ele é hoje, nós vamos ter a super safra, e Bagé é uma das regiões, uma das novas fronteiras agrícolas do Estado do Rio Grande do Sul. O governo do Estado vai pegar todo o dinheiro do agronegócio, do ICMS, e vai trabalhar durante todo esse ano, não vai repassar um centavo dessa super safra aos municípios. Vai usar todo esse recurso, só vai nos passar esse a mais no ano que vem. Então fica fácil tu determinar o fechamento das cidades quando não impacta o governo do Estado a arrecadação do ISS, porque se não tem estabelecimento aberto, não tem imposto sobre serviço, recurso que não entra para os municípios. Né? Se não tem estabelecimento aberto, as pessoas não têm trabalho, emprego, renda, as pessoas não pagam o IPTU. Ninguém começa pagando o IPTU na sua lista de prioridades, que é o principal imposto dos municípios. As pessoas começam comendo, pagando o que comer, pagando a sua luz, pagando a sua farmácia, por último vai pagar o IPTU. Então, portanto, quando o governo do Estado determina o fechamento dos municípios, ele está impactando diretamente as cidades e não as suas receitas, porque as suas receitas são direto na fonte, né, como o ICMS e o IPVA, está embutido. E ele leva a maior parte desse bolo, está com seus cofres cheios, e não se preocupa com a situação dos municípios, que estão bancando a saúde, estão alimentando os necessitados, porque não é só a falta de recursos, Daniel, para as pessoas pagarem as contas. As pessoas não estão só com dificuldade de pagar as contas, as pessoas estão com dificuldade de comprar o que comer. E isso o governo do Estado não vê, porque está dentro de um palácio, e lá tem banquete todos os dias. Agora aqui, nos bairros, né, no interior, a gente acompanha diariamente a necessidade, a fome e a vontade que as pessoas têm de trabalhar e se sustentar. Para finalizar, prefeito, Bagé tem quantos mil habitantes? 120 mil habitantes, nós ficamos aqui a 60 quilômetros, né, da fronteira com o Uruguai, município, né, que tem a sua base econômica muito alicerçada em cima do agronegócio, né? Também somos polo em educação, polo em saúde, como falei, atendemos aqui os municípios de toda a região. Bagé é uma cidade aí, reativamos o aeroporto, estamos em construção da barragem com o Exército Brasileiro, com o apoio do Presidente da República. Então, Bagé é um município aí com grande potencial, né, de crescimento, e cada vez mais, né, defendendo que o trabalho é o caminho para o desenvolvimento de uma sociedade junto com educação e saúde de qualidade. Tem muitas pessoas ainda infectadas e o número de mortes aí, prefeito, se o senhor tiver em mãos aí, claro, só para a gente ter uma noção, né? Bom, eu até convido a todos aí para acompanhar e entrarem lá no mapa da Secretaria Estadual de Saúde e possam acompanhar aí a posição da região da campanha de Bagé aqui, né? Região de Bagé. Nós começamos com a alta contaminação,
com todas as medidas que tomamos lá no início de 2020, 18 de março de 2020, Bagé, começou a ter excelentes resultados com isso, não fechamos a cidade em nenhum momento, exceto agora nesse decreto que serviu a todo o estado do Rio Grande do Sul. Antes disso não teve o abre e fecha de outros municípios. Bagé é hoje, e a nossa região é hoje, a segunda região com menor número de vítimas no estado do Rio Grande do Sul. Nós temos hoje em Bagé atualizados 120 óbitos, gostaríamos de não ter nenhum, mas infelizmente nós temos, mas é a segunda região com menor número de vítimas no estado, e é a região com o menor número de infectados em todo o estado do Rio Grande do Sul. São dados da própria Secretaria Estadual de Saúde, e está aí para todos poderem consultar. Então, é prova de que trabalhar se protegendo não cria ampliação, não é vetor de propagação do vírus. Isso é mais um exemplo disso. Dá para trabalhar e dá para cuidar da saúde, as duas coisas ao mesmo tempo. Tá bem, muito obrigado, prefeito. Prefeito, continua assim, viu? O Rio Grande do Sul precisa de políticos, e gestores como o senhor, que tenham coragem e não tenham medo aí de mimimi, que é mais mimimi do que qualquer outra coisa, Porque estão tentando amedrontar para quando os gestores fazem um trabalho diferenciado, e que, como o senhor falou, esse ano já estão aí fazendo o ano eleitoral, O próprio governador, como o presidente, A gente percebe isso também, mas o senhor está fazendo a diferença, Primeiro, vacinando o pessoal da segurança pública. Bandido que espere, Pena que não tem ainda pena de morte no Brasil, porque muitos até deveriam, Mas bandido pode esperar. As pessoas de bem não, prefeito? Exatamente, Daniel. Aqui nós isentamos de IPTU todos os estabelecimentos que ficaram fechados pelo governo do estado, pelo decreto do governo do estado durante 90 dias. Estamos isentando também todo trabalhador de pagamento do IPTU que foi desempregado durante esse período. Medidas que são importantes para ajudar aqui a nossa cidade. E eu quero te parabenizar, eu concedo muitas entrevistas e são poucos, os âncoras, são poucos jornalistas que têm a posição firme e contundente que tu também tens aí. Então, fica aqui meu respeito, fica aqui a minha admiração por mais opinião pública que seja assim, posicionada em defesa da sociedade, do que é certo, que esse seja o jornalismo de verdade e a comunicação de verdade para esse estado e para esse Brasil. Fica aqui meu respeito e meus cumprimentos a ti e a todos aí da equipe do Prato Limpo. Obrigado, prefeito, um bom trabalho, viu? Siga em frente aí e... na medida do possível aí, a gente vai voltar a conversar, viu, prefeito? Porque o senhor está sendo conhecido em todo o estado aí, e o trabalho diferenciado, Por que não voos mais altos, viu, prefeito? Um grande abraço e uma ótima tarde. Abraço, obrigado, amigo, tudo é bom. Tá, então, a gente conversou com o prefeito de Bagé, o Divaldo Lara, Foi o prefeito que alterou um pouco, a vacinação lá em Bagé, na questão dos protocolos, na questão da orientação da Secretaria de Estado da Saúde, Ele alterou a ordem dos grupos de vacinação, mas os grupos não vão ser prejudicados. Apenas o prefeito fez o quê? O prefeito Divaldo Lara preferiu, mandaram vacinar os presidiários, porque em Bagé tem um presídio lá, Tem 700 apenados lá, conforme o prefeito falou. Então, ao invés de vacinar os apenados, ele preferiu utilizar as doses e vacinar quem? Pessoas de bem e pessoas que trabalham em prol da comunidade, que são as forças de segurança pública.